Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, meninos e meninas, alunos e alunas. Como sempre, espero que todos estejam muito bem, estejam ótimos. Gente, essa é a 28ª videoaula da nossa disciplina de cálculo diferencial e integral 1 no formato ADNP. Senhores, em muitas situações, em muitos problemas práticos, a derivada de uma função é conhecida e o objetivo é encontrar a expressão da própria função. Por exemplo, vamos supor que nós temos a velocidade de um objeto e queremos encontrar a posição desse objeto em algum instante qualquer. Esse processo de querer encontrar a expressão da própria função a partir da expressão da sua derivada é chamado de integração indefinida ou simplesmente antiderivação. Como sempre, eu tiro a minha imagem da parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa videoaula. Vamos lá, senhores. Bom, senhores, na última videoaula, na videoaula número 27, onde nós tratamos os problemas de otimização, eu deixei duas questões para vocês. Vamos fazer essas duas questões antes de iniciarmos a integração indefinida, tá? A primeira questão diz o seguinte: entre todos os retângulos de área 60 metros quadrados, qual tem o menor perímetro? Você tem um retângulo, né? Você não conhece as medidas desse retângulo, você precisa encontrar essas medidas, quem é x, quem é y. Qual é o objetivo? O objetivo é minimizar o perímetro. Você sabe que perímetro de um retângulo é dado por quem? X mais y mais x mais y. Você sabe que a área desse retângulo é 60 metros quadrados. Ou seja, x e y é 60. Como a nossa função, como o nosso perímetro é 2x mais 2y, como nós queremos minimizar esse perímetro, né? Você sabe que para minimizar uma função, você precisa encontrar os pontos críticos, você precisa encontrar a derivada, zerando a derivada, e assim por diante, você encontra os candidatos, né, a serem pontos extremos, mínimos e máximos. Porém, nessa questão, P, ou seja, o seu perímetro, não é apenas uma função em x, é uma função em x e y. Você precisa eliminar um deles, né? Ou você elimina x ou você elimina y, para ter uma função de apenas em x ou de apenas em y. Como que você faz isso? Você usa a informação que tem x, y é 60. Se você for isolar y vai ser quem? 60 dividido por quem? X. Assim, você pode reescrever o seu perímetro, né, usando essa informação que é y igual a 60 dividido por x. Logo, o perímetro é 2x mais 2y, que era y, 60 sobre x. Então, seria 2x mais 120x. Nós temos uma função em x. Nós queremos minimizar essa função. Como que a gente faz? Nós derivamos essa função, nós zeramos a derivada, nós encontramos os pontos críticos e depois analisamos, discutimos a natureza desses pontos críticos. Não sei quantos pontos críticos vamos ter. Então, vamos lá. Derivando essa função p de x, você vai ter 2 menos 120 sobre x quadrado. Muito simples. Se você for zerar essa primeira derivada, você encontra quem? Você vai ter 2 menos 120 dividido por x quadrado igual a 0. Né? Assim, você vai ter x igual mais ou menos 7,75. Senhores, está claro que x não pode ser negativo. O lado de um retângulo não pode ser um número negativo. Então, simplesmente, nós temos x igual a 7,75. É a solução aceitável. Se x é 7,75, como y é 60 dividido por x, se você for fazer essa divisão, 60 por quem? 7,75, você vai ver que y é 7,75 também. Ou seja, você vai ter um retângulo. Ou seja, entre todos os retângulos
Você vai ter um quadrado. Entre todos os retângulos de área 60 metros quadrados, que tem o menor perímetro, você vai ter um quadrado. Quadrado é um retângulo. Um quadrado, né, de lados 7,75, né, metros. Né? A gente para verificar se realmente esse ponto x igual a 7,75 minimiza a minha função, né, p de x, o meu perímetro. Eu faço a tabela, né? Eu gero uma tabela, na primeira faixa, na primeira linha coloco x, na segunda linha coloco p' de x, a derivada, e na última linha, na terceira, eu coloco a minha função p. Bom, se você sabe que o 7,75 é o seu único ponto crítico, então a derivada nesse ponto é zero. Se você for definir o sinal da primeira derivada, você pode ver que para valores menores, né, que 7,75, a primeira derivada é negativa, e para valores maiores que 7,75, a primeira derivada é positiva. Ou seja, né, você vai ter essa situação, a sua função cai, decresce, chegando nesse ponto 7,75, nesse ponto crítico, começa a subir. Ou seja, esse ponto 7,75 realmente é um ponto mínimo dessa função. Ou seja, esse ponto 7,75 minimiza o nosso perímetro. Se você for fazer conta, você vai ver que se x for 7,75, y também é 7,75, nós vimos isso. Portanto, o perímetro vai ser aproximadamente 31 metros. Muito simples. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: encontre dois números cuja diferença seja 100 e cujo produto seja mínimo. Ou seja, nós temos dois números, x e y, ou seja, nós queremos encontrar dois números x e y de tal forma que a diferença seja 100, x menos y seja 100. Você pode escrever y menos x igual a 100, não muda absolutamente nada. E que o produto deles, x vezes y, seja o menor possível. O produto é x vezes y. Senhores, para poder minimizar essa função, produto, né? Você precisa encontrar os pontos críticos dessa função, né, para poder encontrar o ponto mínimo. Essa função, senhores, tem duas incógnitas. Aqui no cálculo 1, nós conhecemos, nós tratamos, nós minimizamos, maximizamos, otimizamos as funções que têm apenas uma única variável. Aqui nós temos duas, então precisamos eliminar uma delas. Eu sei que x menos y é 100. Né? Eu sei que x menos y é 100. Assim, se eu for isolar y, eu vou ter y igual a x menos 100. Substituindo esse valor aqui nessa função de produto, você vai ter o produto igual a x, né, vezes quem era y, x menos 100, x menos 100. Né? Então, você vai ter a função, né, p apenas em termos de quem? De x. Agora, como que eu encontro o mínimo dessa função? Como que eu minimizo essa função? Simplesmente eu encontro a derivada dessa função. Essa função é x² menos 100x. Zero a derivada, encontro os pontos críticos, ou o ponto crítico, não sei quanto vou ter, e depois analiso esse ponto crítico, eu vejo qual desses pontos críticos, né, são pontos mínimos. Né? Vamos ver como que eu faço. Então, derivando essa função, você vai ter 2x, porque você vai ter x² menos 100x. Então, vai ser 2x menos 100. Zerando essa primeira derivada, você vai ter x igual a quem? 2x menos 100 igual a 0, 2x igual a 100, x igual a quem? 50. Eu encontrei um único valor para x, que é 50. Se meu x é 50, eu sei que y é x menos 100. O meu y vai ser quem? Menos 50. Ou seja, os pontos são x igual a 50 e y igual a menos 50. Eu vou verificar, né, se realmente esse x igual a 50 minimiza essa função p, o produto. Né? Simplesmente eu gero uma tabela, né, de 3 linhas, de 3 faixas. Na primeira linha eu coloco x, na segunda coloco a primeira derivada e na terceira eu coloco apenas a minha função p, o produto. Né? Eu tenho um único ponto crítico, é x igual a 50. Nesse ponto crítico, a minha função, né, p', né, a minha primeira derivada é 0. Agora, para definir o sinal de
da primeira derivada, eu vou escolher um número qualquer, né? Antes, menor que 50 e outro número maior que 50. Se você for escolher, por exemplo, x igual a 40, você vai ver que a primeira derivada é 2 vezes 40 menos 100, que dá menos 20, número negativo. Se você for escolher, por exemplo, x igual a 100, você vai ter P' igual a quem? 2 vezes 100, 200, menos 100 vai dar 100, é um número positivo. Ou seja, você vai ter essa situação, né? A sua função cai, decresce, chegando no ponto 50, começa a subir. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse ponto x igual a 50 minimiza essa função, né? P de x, que é x vezes quem? X menos 100. Realmente, esse x igual a 50 minimiza o produto. Se x é 50, se y é menos 50, o produto vai ser quem? O produto vai ser menos 200, 2.500. Bom, senhores, isso foi tudo que nós aprendemos até hoje, né? Até hoje nós falamos sobre funções, nós falamos sobre limite e nós discutimos bastante o conceito da derivada. Agora, senhores, vamos falar sobre um outro conceito, que é o conceito da integral. Antes, vamos ver um exemplo. Vamos supor, senhores, que nós temos um objeto que se move ao longo do tempo, ou seja, não está parado. A velocidade dele é dada por v de t igual a seno de t mais cosseno de t. E, além disso, S de zero igual a zero. Vou explicar o que significa S de zero igual a zero. Esse, senhores, é a função do deslocamento. Quando diz S de zero igual a zero, quer dizer que esse, o deslocamento no tempo zero, igual a zero. Ou seja, no tempo t igual a zero, você está na origem, o objeto está na origem. Qual é a equação da função que representa o deslocamento? E, além disso, qual é a posição do objeto quando t é igual a π sobre 2? Senhores, lembram? No início dessa videoaula, eu disse, em muitas situações, em muitos problemas práticos, em muitos problemas reais, senhores, você tem a derivada de uma função e você quer encontrar a expressão da própria função. Mas por que estou dizendo isso? Senhores, nós temos a velocidade. Nós queremos encontrar o deslocamento. Para encontrar a velocidade, senhores, você deriva o deslocamento. Ou seja, a derivada do deslocamento é a velocidade. Você tem a velocidade, quer encontrar o deslocamento. Né? Você tem a derivada de uma função e você quer encontrar a expressão da própria função. Né? Já que nós sabemos que a velocidade é a derivada do deslocamento, se a minha velocidade é seno de t mais cosseno de t, vamos ver quem é o deslocamento. Você diz, derivada de quem? Vamos aqui. Velocidade é seno de t mais cosseno de t. Vamos começar com seno de t. A derivada de quem é seno de t? Você pode ver, né, simplesmente, que a derivada de menos cosseno de t é seno de t. Bom, então, derivada de quem é seno de t? Derivada de menos cosseno de t. Mais derivada de quem é cosseno de t? Derivada de seno de t. Então, até aqui, nós temos a função do deslocamento igual menos cosseno de t mais seno de t. Mas eu acrescentei uma constante, c, um número real. Por que eu fiz isso? Porque vamos supor que você tem menos cosseno de t mais seno de t mais c. Se você for derivar essa aqui, você vai encontrar essa mesma velocidade, porque a derivada de constante é zero. Então, simplesmente, eu não posso dizer que o meu deslocamento, a minha função de deslocamento é menos cosseno de t mais seno de t mais c. Por quê? Porque se eu tiver menos cosseno de t mais seno de t mais 10, se eu for derivar essa função com c igual a 10, eu vou encontrar a velocidade. Então, eu não posso ignorar esse termo constante. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu preciso encontrar uma função cuja derivada é seno de t mais cosseno de t. Será que eu tenho uma única função? Não. Não. Se eu for derivar menos cosseno de t mais seno de t, sem nenhuma constante, a derivada vai ser seno de t mais cosseno de t, vai ser v.
Se eu tiver menos cosseno de t mais seno de t mais 1, será que a derivada também não é v de t? Sim. Se tiver mais 10, será que a derivada não é v de t? Sim. Se tiver menos 20, também vai dar seno de t mais cosseno de t. Então, eu tenho uma constante c. Então, eu encontro infinitas funções de deslocamento para essa função de velocidade. Porém, uma delas realmente representa o deslocamento desse objeto. Por que uma delas? Apenas uma delas. Porque você tem uma condição que diz esse no ponto zero igual a zero. A partir dessa informação, você encontra o valor de C. Porque para C você tem infinitas escolhas. Como para C você tem infinitas escolhas, você encontra infinitas funções de deslocamento para essa velocidade. Porém, com essa condição, que a gente chama de condição inicial, não importa o nome, você vai descobrir realmente qual desses, valores de C serve nesse caso. Então, se esse de 0 é 0, se você for substituir aqui na função de deslocamento t por 0, esse de 0 vai ser 0. Então, 0 igual que é menos cosseno de 0, mais seno de 0, mais c. Cosseno de 0 é 1, então você vai ter menos 1, 0 igual a menos 1, mais seno de 0 é 0, mais c. Assim, você encontra quem? Você vai ver que c é igual a quem? 1. Logo, a função de deslocamento que representa essa velocidade com essa condição, esse de 0 igual a 0, é esse de t igual a menos cosseno de t mais seno de t mais 1. Se você for derivar essa função, você vai encontrar quem? Essa função de velocidade, seno de t mais cosseno de t. E além disso, essa função s de t realmente satisfaz essa condição de s de 0 igual a 0. Então, a função de deslocamento que a gente está procurando é dada por quem? Menos cosseno de t mais seno de t mais 1. Agora a pergunta é, qual a posição desse objeto quando t é igual a π sobre 2? Na função do deslocamento, você pode substituir t por π sobre 2. Se você for substituir t por π sobre 2, você vai ter menos cosseno de π sobre 2, mais seno de π sobre 2, mais 1. Cosseno de π sobre 2, menos cosseno de π sobre 2, né? Isso é igual a 0. Seno de π sobre 2 é 1, então 1 mais 1 dá quem? 2. Então, no tempo t igual a π sobre 2, a posição está em 2. 2 centímetros, 2 metros, não importa a unidade nessa questão. Bom, senhores, a pergunta que surge: como podemos encontrar uma função conhecendo apenas a sua derivada? O processo de encontrar uma função a partir da sua derivada, esse processo é chamado de integração indefinida. Então, a partir da integração indefinida, nós encontramos uma função cuja derivada é conhecida. E nós temos essa definição. Uma função f maiúscula de x é chamada de primitiva ou antiderivada da função f de x no intervalo i, se para todo x no intervalo i você tiver a derivada de f igual a quem? F maiúscula de x igual a quem? F. Ou seja, o que é primitiva? Primitiva, se você tem uma função f de x, a primitiva dessa função é uma outra função cuja derivada é essa função f de quem? X. Ou seja, em todos os problemas, você conhece f de x. Essa f de x. Você conhece f de x, você quer encontrar uma função, uma outra função, cuja derivada é essa função f de x. Essa função f maiúscula de x é chamada de quem? Primitiva de quem? F de x. Muito simples e clara a definição. Bom, agora vamos supor que nós queremos encontrar uma primitiva para quem? F de x igual a x elevado a 3. O que significa isso? Queremos encontrar uma função
né, uma outra função cuja derivada é x elevado a 3. Derivada de quem é x elevado a 3? Senhores, concordam que se você tiver x elevado a 4 sobre 4, a derivada vai ser quem? Vai ser 1 sobre 4. Né? Aqui você tem 1 sobre 4, x elevado a 4. Então vai ser 1 sobre 4, constante sai. Como você deriva x elevado a 4? Você tomba 4, vai ser 4 vezes quem? X elevado a quem? 4 menos 1, que dá 3. Senhores, concordam que se tomarmos f maiúscula de x igual a x elevado a 4 sobre 4, a derivada é x elevado a 3? Então, concordam que eu posso dizer que uma primitiva para x elevado a 3 é x elevado a 4 sobre 4? Sim, porque a derivada de x elevado a 4 sobre 4 é x elevado a 3. Não se preocupa nesse momento, tá bom? Esse aqui é o primeiro exemplo que nós temos. A gente vai ver muitos e muitos e muitos exemplos. Vai ficar muito fácil isso para vocês. Então, nós encontramos uma primitiva para x elevado a 3, que é x elevado a 4 mais 4. Será que temos apenas uma única? A pergunta é, encontre uma, já encontramos uma. Será que temos apenas uma primitiva para f de x igual a x elevado a 3? Se eu for considerar x elevado a 4 sobre 4 mais 2, senhores concordam? Que novamente a derivada dessa função também é x elevado a 3, porque a derivada de x elevado a 4 sobre 4, nós vimos que é x elevado a 3, mais a derivada de 2, porque a derivada da soma é soma das derivadas. Derivada de 2 é 0. Nós encontramos duas primitivas. Se em vez de 2 colocar 9, a mesma história, a derivada vai ser x elevado a 3, nós encontramos uma terceira primitiva. Se em vez de 9, em vez de 2, eu colocar menos 11, a mesma história. Ou seja, quantas primitivas eu tenho para essa função f de x igual a x elevado a 3? Nós temos infinitas. Infinitas primitivas. Senhores, se f maiúscula de x é uma primitiva para f de x, em um intervalo i, a gente vai evitar falando de intervalo, tá? Mas é em um intervalo sempre. Se você acrescentar uma constante c a essa primitiva que você já encontrou, já tem como primeira primitiva, você vai ter outra primitiva. Como nós temos infinitas escolhas para essa constante c, nós, então, se tivermos uma primitiva, a partir dessa primitiva, nós podemos encontrar infinitas outras primitivas para a nossa função f de x. Ou seja, se existir a primitiva, não é única. São infinitas. Né? Nós, no caso de f de x igual a x3, nós temos infinitas primitivas. Então, se você conhecer uma primitiva, a partir dessa primitiva você encontra mais outras infinitas primitivas para a sua função. Sempre acrescentando uma constante. Agora, vamos supor que nós temos duas primitivas para f, para uma função f de x. A pergunta é, qual é a relação entre essas duas primitivas? Senhores, no exemplo anterior, para essa função f de x igual a x3, nós tivemos infinitas primitivas. Eu escrevi aqui apenas 4 delas. Eu escrevi essas 4. Vamos supor que nós pegamos essas duas primitivas para essa função x elevado a 3. Qual é a relação entre essas duas primitivas? Isso que nós queremos responder. Então, vamos supor que g de x, g maiúscula de x e f maiúscula de x são duas primitivas para f de x. Qual é a relação entre elas? A partir dessas duas primitivas, nós definimos uma função h de x. Como nós definimos a diferença, escrevemos h de x como a diferença entre essas duas primitivas. G de x, g maiúscula de x, menos f maiúscula de x. Senhores, se eu for derivar essa função h de x,
eu tenho derivada da diferença e diferença das derivadas. Então, h' de x é igual a quem? G' de x menos F' de x. Né? F maiúsculo. Eu sei que, por definição, se g de x é uma primitiva, a derivada dela é f de x. Eu sei se f maiúsculo de x é uma primitiva, a derivada dela é f de x. Então, a derivada de h' de x, vai ser quem? F de x menos f de x, que vai ser zero. A derivada de h é zero. Nós vimos se a derivada de uma função é zero, essa função é uma função constante. Nós vimos isso. Se não me engano, foi na videoaula número 26. Logo, a função h de x é constante, ou seja, a diferença entre essas duas primitivas é uma constante. Então, g de x menos f de x é constante. Logo, você pode dizer que g de x é igual a quem? F de x mais c. Resumindo, se você tem duas primitivas, a diferença para uma única função, a diferença entre essas duas primitivas é uma constante. Só isso. Isso é o resultado que nós vimos no exemplo anterior. Por exemplo, se você for pegar essas duas primitivas, a diferença vai ser 2. Se você for pegar essas duas, a diferença vai ser 9. Se você for pegar essas duas, a diferença vai ser 7. E assim por diante. Então, se você tiver duas primitivas para uma única função, a diferença entre elas só pode ser uma constante. Se você encontrou duas primitivas para uma única função, se a diferença é, por exemplo, x², quer dizer que você errou nas suas primitivas. Porque a diferença entre duas primitivas sempre é uma constante. Pode ser que seja positiva, pode ser que seja negativa, pode ser, né, qualquer número real essa diferença. Resumindo tudo, se conhecermos uma primitiva para uma função, conhecemos todas as outras infinitas primitivas para essa função f de x, como somando uma constante à primitiva conhecida. Assim, nós encontramos todas as primitivas de uma função. Outra coisa, se nós temos duas primitivas para uma única função, a diferença entre elas sempre tem que ser quem? Uma constante. Então, se f de x é e elevado a x, como que encontramos primitivas dessa função? Tá? A gente sabe, você se pergunta, derivada de quem é e elevado a x? Ah, eu sei que derivada de e elevado a x é elevado a x. Então, a primeira primitiva para essa função f de x igual a e elevado a x e a própria e elevado a x. Então, você já tem uma primitiva, f maiúscula de x é igual a e elevado a x. Tendo uma primitiva, como que eu encontro outras infinitas? Somando uma constante a essa primitiva. Por exemplo, e elevado a x mais c, e elevado a x mais 1, e elevado a x mais 2, e elevado a x menos 14, e elevado a x menos 11,33. Se você for colocar, eu coloquei apenas 6 primitivas dessa função e elevado a x. Né? Olha aqui, você tem um conjunto, né, de primitivas para essa função f de x igual a quem? E elevado a quem? X. A diferença entre todas, entre quaisquer duas, sempre é uma constante. Bom, senhores. Então, nós vimos, se f de x é elevado a x, a primitiva é elevada a x mais c. Não esqueça dessa constante c. Como que você resolve? Vamos supor que você tem f de x igual a elevado a x. Como que você encontra a primitiva? Sempre pergunta. Derivada de quem é e elevado a x? Gente, integral e derivada são duas operações inversas. Uma desfaz o que a outra faz. Né? Então, se você tem e elevado a x, para encontrar a primitiva, diz o seguinte: derivada de quem é elevado a x? Ah, eu sei que derivada elevada a x é elevada a x. Então, você diz, primitiva é elevada a x.
Mas como você não tem uma única primitiva, né? Como você não tem uma única primitiva, você acrescenta C, né? Para dizer que tem infinitas primitivas. F de x é igual a cosseno de x. Você se pergunta, derivada de quem é cosseno de x? Eu sei que derivada de seno de x é cosseno de x. Então eu digo, a primitiva é seno de x. Mas como não temos uma única, já tendo uma, você pode encontrar outras infinitas acrescentando o quê? C. Então você diz que f de x, f maiúscula de x, a primitiva de f seria quem? Seria seno de x mais c. Se tiver seno de x, você diz derivada de quem é seno de x? Derivada de cosseno? Não, derivada de cosseno é menos seno de x. Então você acrescenta um menos. Então a primitiva seria que a primeira primitiva é menos cosseno de x. Somando com c, a constante c, você vai ter todas as infinitas primitivas de seno de x. Se eu tiver f de x igual a 1 sobre 1 mais x quadrado, você diz, puxa, derivada de quem era 1 sobre 1 mais x quadrado? Você vai lembrar de quem? Tangente menos 1 de x. Então, a primeira primitiva para essa função é tangente menos 1 de x. Acrescentando uma constante c, né, nós dizemos que temos infinitas primitivas. Estamos confirmando isso. Se tiver a elevado a x, você sabe que a derivada de a elevado a x, nós vimos, é a elevado a x vezes quem? ln de a. Então, eu não posso dizer que apenas é a elevado a x. Porque se eu for derivar f maiúsculo de x igual a elevado a x, não vai ser a elevado a x, vai ser a elevado a x vezes quem? ln de a. Por isso que eu escrevo dessa forma, porque se eu for derivar isso aqui, 1 sobre ln de a é uma constante. Derivada de a elevado a x vezes quem? ln de a. Cortando ln de a com ln de a, vai sobrar quem? A elevado a quem? X. Tome cuidado com isso. Então, uma primitiva para a elevado a x é 1 sobre ln de a vezes quem? A elevado a x. Somando com c, nós temos todas outras infinitas primitivas de quem? A elevado a x. Se tiver f de x igual a x, você se pergunta, derivada de quem é x? Derivada de x quadrado sobre 2. Por que derivada de x quadrado sobre 2? Porque você vai ter 1 sobre 2x quadrado, né? Como que você deriva? Você diz que constante sai, 1 sobre 2, derivada de x2 vai ser 2x. 2 corta com 2, vai sobrar apenas x. Depois acrescenta constante c. X quadrado vai ser da mesma forma, x elevado a 3 sobre 3. Se eu tiver secante quadrado de x, você diz, derivada de quem é secante quadrado? Derivada de tangente. Então, acrescentar uma c para dizer que, uma constante c para dizer que tem infinitas primitivas. F de x igual a secante de x tangente de x. Você se pergunta, derivada de quem era secante tangente? Era derivada de quem? Secante. Então, a primitiva é quem? Secante de x mais a constante c. Se eu tiver 1 sobre x, senhores, tome um pouco cuidado com 1 sobre x. Senhores concordam que derivada de ln de x é 1 sobre x? Então, automaticamente, você vai dizer que f maiúscula de x, a primitiva é 1 sobre x, né? A primitiva de 1 sobre x vai ser quem? Vai ser ln de x mais quem? C. Mas, gente, como nós sabemos que ln para números negativos não existe, em vez de escrever simplesmente ln de x, a gente escreve ln de quem? Módulo de x. Então, esse módulo de x que surge aqui, né? Esse módulo de x que surge aqui é por esse motivo. Mais uma vez, senhores, não esqueçam, por favor, não escrevam a primitiva de 1 sobre x simplesmente ln de x. Não esqueçam do módulo, tá? Então, se f de x é 1 sobre x, a primitiva é ln de módulo de x mais constante c. Não esqueçam, gente, tá? Por favor, tomem cuidado com isso. E, finalmente, né, por enquanto, né, se f de x é x elevado a n, se n for diferente que menos 1, porque se x for menos 1, seria essa situação, né? Se x for diferente que menos 1, você pode ver simplesmente que a primitiva dessa aqui seria quem? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais constante. Porque vamos ver como que é a derivada. Derivada de quem? X elevado a n mais 1 sobre quem? N mais 1. Como que eu derivo isso aqui? Ou seja, você tem quem?
você tem 1 sobre n mais 1 vezes quem? X elevado a n mais 1. Vamos ver se realmente isso é verdade. Então, a derivada, para derivar, você diz que 1 sobre n mais 1 é uma constante e sai. Derivada de x elevado a n mais 1, seria, você fala n mais 1, seria n mais 1, tomba n mais 1, vezes x quem? N mais 1, menos 1 seria n. Corta, corta, vai dar quem? X elevado a n. Então, nós temos uma fórmula, né? Uma fórmula geral para quem? Para x elevado a, para primitivas de quem? X elevado a n. Então, se eu dizer que f de x é igual a x elevado a 10, quem é a primitiva? Você diz que vai ser x elevado a 11, 10 mais 1, sobre 10 mais 1, 11 mais quem? C. Muito simples, tá? Muito simples, senhores. Tá? Tudo isso a gente conhece do último capítulo, né? do capítulo 3 e do capítulo 4, onde a gente estudou o conceito da derivada. Bom, senhores, vamos para uma definição. Vamos supor, senhores, que f maiúscula é uma primitiva para quem? F de x. Senhores, nós sabemos que se f maiúscula de x é uma primitiva, a partir dessa primitiva você pode ter outras infinitas primitivas, como f maiúscula de x mais c. C é uma constante. Em vez de falar que f maiúscula de x mais c é uma primitiva para f de x, em vez de falar tudo isso, a gente escreve dessa forma. A gente usa essa notação. Essa notação está dizendo o seguinte. Que a derivada dessa aqui, está dizendo que a derivada dessa aqui seria quem? Essa aqui. Essa anotação está dizendo o seguinte, que essa aqui é uma primitiva para essa aqui. Esse símbolo, senhores, é o símbolo da integral indefinida. Como a gente lê isso? A gente diz o seguinte, a gente lê dessa forma. Integral, olha aqui, olha como é bonito. Integral de f de x, d de x, integral, vamos repetir juntos. Integral de f de x, d de x é igual a f maiúscula de x mais c. Integral de f de x, d de x é f maiúscula de x mais c. Senhores, esse símbolo, né, é o símbolo de integral. F de x, essa função que você tem, né, ou seja, a derivada, já tem a derivada, essa função é chamada de integrando. Não importam os nomes. Esse d de x indica, né, a variável independente que é x, nesse caso. Ou seja, você está procurando uma função, cuja derivada em quem? Derivada em x. Você está procurando uma função, que a gente chama de primitiva. Você está procurando uma função cuja derivada em x é f de x. Tá certo? Então você diz integral de f de x, d de x é igual a quem? F maiúscula de x mais c. Legal. Bom, muito bom. Eu sei, senhores, que se eu for derivar tangente menos 1 de x, nós vimos isso. É 1 sobre quem? 1 mais x quadrado. Então eu escrevo quem? Então eu escrevo integral de quem? Integral dessa aqui é igual a quem? Tangente menos 1 de x mais quem? Mais a constante. Integral de e elevado a x é e elevado a x mais c. Por que é isso? Porque eu sei que se eu for derivar isso aqui em x, eu vou ter e elevado a x. Então, se o cara fala quem é integral de e elevado a x d de x, você diz quem? Derivada de quem?
Derivada de quem é elevado a x? Você diz derivada de e elevado a x. Acrescenta c, porque nós temos infinitas primitivas. Se o cara perguntar para você, integral de xd de x é quem? Você diz derivada de quem é x? Derivada de x sobre 2, x quadrado sobre 2. Se o cara pergunta para vocês, né, integral de x10 d de x, você diz derivada de quem é x elevado a 10? É quem? X elevado a 11 sobre quem? 11. Aquela fórmula x elevado a n mais 1 sobre quem? N mais 1. Mais quem? C. A gente nunca esquece essa constante C. Tá certo, senhores? Então a pergunta é... integral de cosseno de x d de x. Você diz derivada de quem é cosseno de x? É seno de x, então é seno de x mais c. Integral de seno de x d de x. Você diz derivada de quem é seno de x? Derivada de menos cosseno de x mais c. Integral de a elevado a x d de x. Você diz derivada de quem é a elevado a x? 1 sobre a ln de a vezes a elevado a x mais c. Integral de x d de x, você diz derivada de quem é x? Derivada de x quadrado sobre 2, mais c. Integral de quem é x quadrado d de x? É x elevado a 3 sobre 3, porque se você for derivar x elevado a 3 sobre 3, você vai ter x quadrado. Integral de quem é secante quadrado de x? Você diz derivada de quem é secante quadrado de x? Tangente, então vai ser tangente de x mais c. Integral de secante x tangente de x, você diz derivada de quem é secante x tangente de x? Derivada de secante. Integral de 1 sobre xd de x, você diz derivada de quem é 1 sobre x? Você fala ln, aí você fala, o Wiley diz, não coloca ln não. Você coloca ln do módulo, então vai ser ln do módulo de x mais c. Integral de x elevado a n d de x, você diz derivada de quem é x elevado a n? Derivada de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais quem? C. Isso é o conceito da integral indefinida. Você dominando muito bem as regras da derivação, você não vai ter dificuldade para encontrar as integrais, para encontrar as primitivas. Bom, senhores, se você tem uma constante, nós vimos que constante sai do limite, constante sai da derivada. Se a integral é uma operação que desfaz a derivada, a derivação, então eu espero que da mesma forma que constante sai da derivada, saia da integral também. Então você tem aqui nessa primeira, você tem integral de k d de x. Essa constante k sai, então você pode escrever integral, então você pode escrever k, integral de 1 d de x. Você diz que é igual a k, né? Você diz derivada de quem é 1? Derivada de x mais c. Muito simples. Muito simples. Então eu disse, constante sai do limite, constante sai da derivada. Da mesma forma, constante sai da integral. Então, integral de k f de x seria quem? K sai, integral de f de x. Da mesma forma que derivada da soma é soma das derivadas, a gente espera que a integral da soma também seja soma das integrais. Então, integral da soma é soma das integrais. Você pode quebrar a soma. Você pode quebrar uma integral em duas integrais. Da mesma forma que derivada da diferença é diferença das derivadas, integral da diferença também é diferença das integrais. Nós podemos resumir essas 4 propriedades em uma única propriedade. Seria essa última. Integral de alfa f de x mais ou menos beta g de x d de x vai ser quem? Alfa, integral de f de x, porque a constante sai, mais vira, se for mais vira mais, se for menos vira menos. De novo, aqui você tem integral de beta g de x. Esse beta também é constante e sai. Então, integral de alfa f de x mais ou menos beta g de x d de x vai ser alfa,
integral de f de x, mais ou menos, dependendo do sinal, beta g de x. Essa propriedade é chamada de quem? Linearidade da integral. Bom, senhores, vamos fazer um exemplo um pouco mais complexo. É simples, mas é um pouco mais complexo que os exemplos anteriores. Você tem integral de x elevado a 5 mais cosseno de x menos secante de x tangente de x. Senhores, nós vimos que a integral da soma é soma das integrais. Integral da diferença é diferença das integrais. Senhores, não precisamos ter apenas duas funções. Você pode ter 3 funções, você pode ter 4 funções, você pode ter 10 funções. Senhores, nós não precisamos ter apenas soma. Você pode ter soma, você pode ter diferença, tudo em uma única integral. Bom, aqui você tem 3 termos, então você quebra 3 funções, você quebra em 3 integrais. Então vai ser integral de x elevado a 5d de x. Como aqui é mais, aqui coloca mais. Integral de cosseno de x, d de x. Como aqui é menos, você coloca menos. Integral de quem? Secante de x, tangente de x. Senhores, integral de x elevado a 5, você diz integral de x elevado a n. Eu vi que é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então seria quem? X elevado a n mais 1, 5 mais 1 seria 6. Sobre quem? 5 mais 1, que é 6. Mais integral de cosseno de x. Você diz derivada de quem é cosseno de x? Derivada de seno de x. Menos integral de secante de x tangente de x. Você diz derivada de quem é secante de x tangente de x? Era derivada de quem? Secante de x. Simplesmente nós resolvemos essa integral. Vamos para esse exemplo. Integral de 10 elevado a x mais 4 sobre 1 sobre a raiz cúbica de x quadrado d de x. Como aqui você tem uma soma, você diz integral da soma é soma das integrais. Então você quebra essa integral em duas integrais. Aqui nessa primeira integral e nessa segunda integral, senhores, você tem uma constante. Você tira essa constante e coloca fora. Então você vai ter que 10 integral de e elevado a x mais 4 integral de quem? 1 sobre. Em vez de raiz cúbica de x quadrado, a gente escreve x elevado a quem? 2 terços. Bom, então você vai ter 10 integral elevado a x d de x mais 4 integral de quem? Em vez de, tá vendo aqui? Você tem 1 sobre x elevado a 2 terços. Eu pego esse x elevado a 2 terços, que está no denominador, eu levo para quem? Eu levo para numerador. Em vez de 2 terços, coloco menos 2 terços. Né? O sinal oposto. Bom, você sabe que integral de e elevado a x é elevado a x. Então vai ser quem? 10 elevado a x mais. Aqui, senhores, aqui nessa integral, você tem integral de quem? Você tem integral de x elevado a n. N é quem? N, nesse caso, é menos 2 terços. Pode ser qualquer número. Então, essa integral vai ser quem? X elevado a n menos 1. N mais 1 sobre quem? N mais 1. Então, vai ser quem? Vai ser 4, esse 4, x quem? X elevado a menos 2 terços, que seria o meu n, mais 1 sobre menos 2 terços mais 1. Que vai ser quem? Simplesmente, você vai ter 10 elevado a x mais 12 x elevado a 1 terço. De onde veio isso? Então, aqui você tem quem? Aqui você tem 4, né? Você tem 4 vezes quem? X elevado a 1 terço. Porque menos 2 terços mais 1 dá 1 terço. Aqui embaixo também 1 terço. 4 dividido por 1 terço seria 12. Então vai ser 12 x elevado a quem? X elevado a 1 terço. Se você quiser escrever um pouquinho mais bonito, escreve 10 vezes d elevado a x mais 12 raiz cúbica de quem? X. Muito simples. Seguindo todos os passos, seguindo as regras da derivação que nós conhecemos dos capítulos anteriores. Agora vamos supor, senhores, que nós temos essas integrais. Integral de ln de x d de x. Integral de raiz quadrada de x quadrado menos 16 d de x. Integral de x ln de x d de x. Integral de 1 sobre x quadrado menos 4x d de x. Senhores, até hoje nós vimos alguma função cuja derivada é ln de x? Eu não lembro. Nós vimos que derivada de ln de x é 1 sobre x. Parece que nós não conhecemos de cara integral de ln de x.
Da mesma forma, essa segunda integral, senhores, nós não vimos. Não vimos nenhuma função até agora cuja derivada é raiz quadrada de x² menos 16. Eu não lembro. Eu não vi nenhuma função cuja derivada é xln de x. E da mesma forma, eu não vi nenhuma função cuja derivada é 1 sobre x² menos 4x. Parece que essas integrais não são evidentes. Nós não temos regras, nós não conhecemos as primitivas. Nos exemplos anteriores, nós conhecemos e elevado a x. A gente sabia que a derivada de e elevado a x é elevado a x. Era a integral de cosseno de x. A gente sabia que a derivada de seno de x é cosseno de x. A gente conhecia. Porém, nesses 4 casos e outros infinitos casos que podem surgir, as integrais não são evidentes. Nesses casos, não é assim rápido dizer, olhando para a integral, quem é a primitiva, quem é a resposta. Nesses casos, nós precisamos conhecer as técnicas da integração, os métodos da integração, para poder resolvê-los. Então, não é fácil, assim. Não é que é difícil, não é fácil nesse momento. Olhar para ln de x d de x é dizer quem é a integral de ln de x d de x. É uma integral muito fácil. Mas com as ferramentas que nós temos até este momento, nós não somos capazes de resolver essas integrais. Nenhuma dessas 4 integrais. Mais uma vez, senhores, essas integrais não são difíceis. Não são difíceis. Então, nesse momento, nós não conhecemos essas integrais. Porém, vamos conhecer algumas técnicas de integração, alguns métodos de integração, para poder resolver integrais desse tipo. Integrais que não são evidentes. Bom, exemplo. Encontre a primitiva de f de x para f de x igual a 4x3 mais elevado a x. Ou seja, o objetivo é quem? Então, nós queremos encontrar, né, uma primitiva para f de x igual a 4x elevado a 3 mais elevado a x, né, de tal forma que f, a primitiva no ponto 0, seja 2. Bom, então você resolve a integral de f de x d de x e você encontra, né, a primitiva que seria f maiúscula de x mais c. E daqui você pode dizer que f maiúscula de x, né, o que a gente está procurando, é a integral de f de x mais c. Você pode perguntar para mim, Ali, será que o senhor não deveria colocar aqui menos? Porque se eu segurar esse f de x nesse lado, pegar esse c e levar para o outro lado, vira menos c. Bom, não é que está errado. Mas veja bem, se eu escrever aqui em vez de mais, colocar menos c, concordam que menos c, se c é uma constante, menos c também é uma constante? Então, em vez de esse menos c, eu escrevo o quê? Mais um c cetil, por exemplo. Então, não muda, né? Não muda esse negócio de c. Né? Mais c, menos c, não importa, tá bom, gente? Bom, então vamos resolver primeiro essa integral. Então, a nossa f maiúscula de x, a nossa primitiva, vai ser quem? Integral dessa aqui. Você vai ter integral de quem? Integral de 4x3 mais e elevado a x, né? d de x. Então, você tem soma, você quebra como soma de duas integrais, já colocou esse 4 fora, então vai ser 4x3 d de x, mais integral de quem? E elevado a x d de x. Então, vai ser quem? 4. x3 vai ser quem? Integral de x3 vai ser x elevado a 3 mais 1 sobre quem? 3 mais 1. Aqui você vai ter 4, corta, né? Mais e elevado a quem? X. Então, vai ser x elevado a 4 mais e elevado a quem? X. Então, f maiúscula de x, a primitiva, seria quem? Seria x elevado a 4 mais e elevado a x mais c. Mas você tem uma condição inicial, né? Você tem uma restrição. Você sabe que f, a primitiva, no ponto 0 é 2. Então, o que você faz? Substituindo x por 0 aqui,
né? A primitiva no ponto zero é 2. Então, substituindo x por 0, você vai ter 2. Então, você vai ter que 0 elevado a 4 mais e elevado a 0 mais c tem que ser 2. 0 elevado a 4 é 0. E elevado a 0 é quem? É 1. Então, 1 mais c é igual a 2. C vai ser quem? 2 menos 1, que vai ser 1. Logo, quem é a sua primitiva? Seria x elevado a 4 mais e elevado a x mais 1. Senhores, se você derivar essa aqui, você vai ter quem? Você vai ter 4x3 mais e elevado a x. Está aqui. E essa aqui satisfaz essa condição. Por quê? Se você for fazer f de 0, f maiúscula de 0 vai ser quem? Vai ser 0 elevado a 4 mais e elevado a 0 mais 1, que vai ser quem? Vai ser 0 mais 1, que vai ser 2. Então, satisfaz essa condição também. Assim, nós resolvemos esse tipo de problemas. Realmente são problemas que surgem muito nas aplicações e nas situações reais. Bom, senhores, para fechar essa videoaula, nós temos novamente, como sempre, duas questões. A primeira questão diz o seguinte: encontre a seguinte integral. Integral de e elevado a x menos 4 sobre raiz de 1 menos x quadrado mais 2 elevado a x menos 9x mais x. Aqui você tem soma, diferença de 5 funções. Então você diz integral da soma, diferença, tanto faz, é soma, diferença das integrais. Muito simples. Você conhece todas essas integrais. Você conhece a integral de e elevado a x, conhece a integral dessa aqui, coloca 4 para fora, né? E você conhece a integral 2 elevado a x, você conhece a integral de menos 9x, porque coloca 9 para fora, né? E a integral de x, tá bom? Então, essas integrais, essas 5 integrais, são integrais evidentes, tá? Não, você não tem ln de x, você não tem x ln de x. Você conhece todas essas 5 integrais. E você encontra com facilidade essa integral. Bom, na segunda questão diz o seguinte: encontre a função f de x, tal que a segunda derivada seja 8x elevado a 3 mais 10, f no ponto zero seja 1, e f', a primeira derivada no ponto zero, seja quem? 2. Praticamente você faz a mesma coisa que nós fizemos no exemplo anterior, porém você tem que repetir esse exemplo 2 vezes, porque você não tem a primeira derivada, você tem a segunda derivada. Né? Integrando uma vez essa aqui, você encontra a primeira derivada. Integrando a primeira derivada, você encontra a sua função f de x. Bom, senhores, vamos parar por aqui. Chega para hoje. Assistam essa videoaula. Se for necessário, assistam 2 vezes, 3 vezes. Assistam com muita atenção. Resolvam mais uma vez os exemplos resolvidos nessa videoaula. Resolvam essas duas questões. Caso surjam algumas dúvidas, algumas perguntas, podem me escrever em qualquer dia da semana e qualquer horário do dia, senhores. Nós não temos dias da semana ou fim de semana. Todos os dias são dias de Deus. Um grande abraço a todos e a todas. Tchau, gente.